Vamos começar agora a falar do nosso estudo de caso. Para fazer o estudo de caso de compensação de springback dessa peça que eu já mostrei para vocês, nós vamos utilizar esse dispositivo de controle aqui, em que as bolinhas azuis são os apoios, são somente apoios, não clampos fechados, tá? A bolinha vermelha está travando o furo oblongo, ou seja, está travando a peça no eixo Y, e a bolinha laranja está travando no eixo XY, que é como se fosse um furo circular. Então, todas as medições de springback vão ser feitas em cima desse dispositivo de controle, considerando a gravidade. Temos aqui nesse outro slide a análise do springback nominal das duas operações de formar. Então, temos aqui a operação 20, o springback dela, a gente percebe que as pontas do produto levantaram e o meio afundou. Eu travei a escala aqui, como vocês podem ver, na tolerância, em mais ou menos meio. Então, o que está verde estaria dentro da tolerância, o que está vermelho estaria acima e o que está azul estaria para baixo. E na operação 40, a gente percebe que manteve-se a tendência do springback, porém com uma magnitude maior, ou seja, as pontas levantaram mais e o meio afundou mais. Então isso aqui já é uma coisa bem interessante, né? O springback ele não muda de configuração de uma operação para outra no nosso processo aqui. Ele se mantém, porém ele fica mais intenso. Bom, agora, baseado nessa informação que eu dei para vocês, de que o springback ele se manteve no nosso processo, vamos aqui pensar um pouquinho sobre as estratégias que eu poderia escolher baseado nesse tipo de resultado ou em outros, ou se o springback tivesse invertido. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma operação 20 hipotética, uma 40 hipotética e o resultado final. Então, o springback da minha operação 20, vamos supor que ele ficou com essa configuração. Na 40, vamos supor que esse springback se inverteu. E no final, ele se mantém com o springback da 40, que seria a última operação. Imaginando aqui um primeiro método de compensação, se eu fosse compensar cada operação olhando para o seu próprio springback, que foi aquela terceira estratégia que nós apresentamos. Para um caso desse, começa a ficar um pouco complicado, porque eu tenho uma inversão na tendência do springback entre a operação 20 e 40. Então, se eu for compensar a operação 20 olhando só para o springback dela, o que eu vou fazer? Vou inverter, que seria a minha matriz aqui, vou fazê-la que ela fique ao contrário do meu springback. E aí levei isso para 40, também compensando a 40, o que eu vou ter que fazer? O contrário. Então, olha só, eu vou ter a compensação da 20 brigando com a compensação da 40. Eu posso até conseguir chegar na tolerância final do produto. É bem capaz que eu chegue. Só que eu posso começar a ter problemas da qualidade do produto final. Porque tanto joga para lá e joga para cá, que eu começo a ter problemas de qualidade aí no final das contas. Tá? Não, vamos dizer, não é o processo ideal para esse tipo de caso aqui. Então, por isso que eu tenho que ter muita atenção no que está acontecendo na análise inicial com as ferramentas nominais. E nesse caso aqui eu poderia fazer o seguinte, poderia compensar a operação 20 olhando para o springback final. Então ficaria assim, olha, eu levaria a operação 20 um pouquinho a mais, já que o springback final é com a peça em forma de U, eu vou fechar mais a operação 20. A 40 eu poderia fazê-la até talvez nominal, e aí teria no final um resultado satisfatório. Tá? Isso, obviamente, é uma situação hipotética, a coisa não é tão simples assim. Mas para um chute inicial, eu escolheria fazer dessa forma. Vamos voltar aqui ao nosso processo, a nossa pecinha de trabalho aqui. O chute inicial que eu dei, para esse caso, eu comecei compensando a operação 20 olhando para o springback final. Tá? Esse aqui é o primeiro fluxo que eu vou tentar para compensar. A operação 30, como eu falei para vocês no momento inicial, eu não vou considerar na simulação. Vou fazer somente um trimming e depois vou fazer um draw shell nela quando tiver concluído a compensação geral.
A operação 40, a princípio, eu vou manter nominal. Vou tentar resolver esse problema todo na 20, por aquela série de motivos que eu falei para vocês. A maior parte da peça é formada na 20 mesmo, nela eu tenho mais recurso, então vou tentar resolver a coisa mexendo só em uma operação. Antes de prosseguir com a apresentação, eu vou mostrar para vocês como fazer essa compensação de Spring Back no Omnicad utilizando as malhas do PanStamp ou de qualquer outro software de simulação que eu tenha. Então eu tenho aqui a matemática, a matriz nominal. Eu trouxe aqui as malhas, a malha do Blank antes do Spring Back, que seria a nominal. Ela não está batendo exatamente com a superfície porque eu utilizei a malha central, né? Ela é uma casca, né? Casca central no PanStamp. Então ela está metade da espessura para cima aqui. E trouxe também a malha do Blank após o Spring Back. Lembrando que a vermelha foi o Spring Back calculado naqueles pontos de apoio. E aí, para fazer a compensação, eu vou vir em Transfer, Transformation, por malha. Vou utilizar o alisamento normal, vou deixar o fator de 100%. Esse fator, como eu falei anteriormente, eu posso regular. Se eu quiser fazer uma compensação da metade do valor do Spring Back ou de um valor maior do que isso, fica a cargo do usuário aqui. Então ele me pede a malha inicial, a de origem, que seria a nominal, a azul, e a malha final, que seria a vermelha. Por fim, ele me pede quais superfícies eu quero compensar. Então vão ser todas as superfícies da cor verde. Vou mandar ele deletar a original e vou mandar ele fazer na mesma cor da original. E agora confirmo o comando. Veja aqui na barra de evolução. Pronto. Então, naturalmente ele desconectou do raio, então eu teria que fazer novamente aquele procedimento, né, de fazer aquela transformação na região do pensa-chapas para levar as pontas dele um pouquinho para baixo e depois adaptar o fillet. Uma coisa bem rápida de se fazer. E provavelmente eu faria só nessa primeira, que tem uma compensação de magnitude maior. Então vejam aqui, o mesmo valor que ele mediu de abertura foi o que ele fez com o meu punção. À medida que foi fechando aqui, aonde a malha vermelha ficou para baixo, ele jogou o punção para cima e vice-versa do outro lado. Então, vocês viram que bem rapidinho eu tenho uma superfície compensada mantendo a sua qualidade. Estou trabalhando aqui sempre em superfície CAD. Eu não estou trabalhando compensando uma malha de uma ferramenta para depois transformá-la em superfície. Aqui eu estou trabalhando direto nas superfícies. Então, voltando à nossa apresentação, eu tenho aqui à esquerda o resultado do meu processo nominal. Foi aquele que eu acabei de mostrar para vocês. E ao centro, esse loop 1, seria o resultado da minha primeira iteração, a primeira compensação que eu fiz na operação 20, baseada no resultado final. Então vejam que ela foi muito eficiente. Ela praticamente levou toda a peça para o dimensional. Então praticamente toda a peça está verde aqui, exceto essa região central, a extremidade e essa região aqui atrás. Então, é de se pensar que se eu fizer mais um loop de compensação na operação 20, né, se eu pegar esse desvio agora remanescente e corrigir novamente em cima dessa compensação que eu já fiz lá na primeira iteração, eu vou conseguir resolver todo o problema da peça, vou levá-la toda para o dimensional. Então, como eu faria isso no Omnicad? Eu tenho aqui uma observação que é a seguinte. Aqui está a minha matriz já compensada, a primeira iteração que eu fiz. Essa aqui já foi aquela que eu acabei de mostrar para vocês na primeira rodada. E eu tenho aqui as malhas, novamente, da referência, que é o Blank antes do Spring Back, da primeira iteração. E o Blank com o Spring Back da segunda, desse primeiro loop de compensação.
Então tenho aqui aqueles desvios que eu acabei de mostrar para vocês no slide. Essa comparação aqui em gradiente de cores seria isso daqui. Só que aqui tem uma observação. As malhas não são mais idênticas. Elas não têm mais o mesmo número de elementos. Por quê? A verde é a malha que eu obtive da simulação nominal. O Blank sem Springback que eu obtive da simulação com as ferramentas nominais. É a referência. E a rosa é o resultado da primeira iteração, da primeira compensação que eu fiz. São simulações distintas. Naturalmente, o refinamento fica um pouquinho diferente, o número de elementos, etc. Então, as malhas não são idênticas. A gente consegue perceber aqui, por exemplo, olha só, tá vendo? A verde ela tem um elemento só aqui, a rosa ela tem 4 elementos, então os elementos não são exatamente os mesmos. Para o Omnicad isso não é um problema, isso não é um empecilho. Ele realmente precisa de malhas idênticas para fazer a origem e o destino, para fazer a compensação. E quando se depara com uma situação dessa, basta eu fazer um procedimento antes de realizar a compensação. Eu faço a projeção dessa malha verde na malha rosa. É uma projeção normal que ele faz, com um algoritmo bem robusto, e ele consegue gerar uma malha idêntica à verde, porém projetada na rosa. Eu faria através daquele comando WLS que eu mostrei para vocês. Esse daqui. Então bastaria eu selecionar como malha final a rosa e como malha que eu desejo transformar a verde sem deletar a original, porque eu vou precisar dela, né? Eu preciso da origem e do destino. Esse procedimento ele demora uns minutinhos para ser feito, porque são muitos elementos, nada demais, aí, nesse caso aqui uns 3 a 4 minutos. Então eu já deixei aqui o resultado. Vou desativar o layer da verde e vou colocar aqui o layer do resultado dessa projeção que eu fiz, que é o WLS, que é a vermelha. Então veja que eu tenho aqui a malha vermelha totalmente projetada na rosa. E essa malha vermelha ela tem exatamente os mesmos elementos da verde, que é a minha nominal. Então agora não mais eu preciso da rosa, eu posso descartar a malha rosa. Manter só a verde e a vermelha. E aí então eu faço a transformação por malha naquela superfície que já está compensada previamente, né? Eu vou compensá-la mais um pouquinho, vai ser minha segunda iteração, utilizando essas duas malhas aqui. Bom, voltando aqui à nossa apresentação, foi feito então esse procedimento, essa segunda iteração na operação 20, e ao invés de melhorar o resultado, esse resultado piorou. Aqui na frente, onde estava ruim, ela ficou praticamente dentro do dimensional, só que nessa parte de trás piorou muito. Veja que toda essa região aqui ficou fora do dimensional, aqui apareceu uma outra região fora do dimensional, então comecei a ter uma situação